Bom dia, Boa tarde, boa noite. meu nome é Anne Guetem. O meu é Micaela Oliveira e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Bom, hoje estamos aqui com o ex-professor da nossa escola Casamar. Celso Meneguzzi. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E vocês, meninas? Também. Tudo bem. Agradecendo você ter topado a ideia e ter vindo aqui conosco bater um papo. Espero que o senhor goste de conversar com a gente. Para a gente começar, a gente queria que o senhor contasse um pouco da tua história pra gente. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando agora esse podcast. Para mim é um prazer retornar à escola mais uma vez, né? Ainda mais para trabalhos, quando são trabalhos educativos e profissionais, a gente sempre é parceiro, né? A minha história ela é um tanto quanto longa, né? Começou desde criança, como de todo mundo, né? Comecei vindo para Santa Cecília em 68, com apenas 6 anos de idade. Fomos morar no interior do nosso município, na comunidade de Floresta do Timbó, para cá um pouco do Timbó Grande. E lá residimos por alguns anos. Aí viemos para a sede, para a cidade, para poder estudar. Meu pai alugou uma casa aqui e trouxe seus filhos. Eu venho de uma família de 10 irmãos. E o meu pai sempre prezou muito pelo estudo. Sempre valorizou muito o estudo, então ele alugou uma casa aqui na cidade para os filhos estudar. E aí todas as férias a gente retornava para o sítio. Comecei trabalhando no Pinos, com muito orgulho, na empresa Fontanível, onde o pai administrava. Com 14 anos de idade eu já tinha minha carteira assinada. Hoje existem algumas restrições quanto ao jovem trabalho, naquele tempo não tinha. E eu achei que foi muito importante para a minha vida profissional. Aí comecei a estudar aqui em Santa Cecília, ingressei no magistério e comecei a sentir que a minha vocação era para ser professor. E antes, o senhor já pensava em ser professor? No início não, né? No início não, até que a figura do professor antiga era uma figura assim muito séria, muito sisuda, e a gente jovem não tinha o espírito que tem hoje, né? Mas depois eu fui pegando gosto e amor pelo magistério e ingressei na carreira do magistério. Teve alguma coisa que inspirou o senhor a começar? Sim, a seriedade dos professores. Os meus mestres, desde o primeiro ano, a professora Dona Alzira, que hoje é falecida, o meu primeiro diretor de escola, o professor José Ribeiro Tomás, enfim, a grande maioria dos professores, eles inspiravam os alunos, porque eles eram quase como uma autoridade dentro da sociedade. Pessoas assim que valia a pena seguir, porque todas pessoas sérias, pessoas que davam um bom conselho e que davam exemplo de vida, né? Isso eu acho que talvez tenha sido o motivo maior que me inspirou. E o senhor, daí você falou que veio pra cá depois de um tempo, onde que o senhor morava? Aqui na cidade de Santa Cecília? Isso, quando você veio pra cá, daí você veio de outra cidade, né? Nós viemos de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Eu nasci em Vacaria e eu morei até os 6 anos de idade em Bom Jesus, próximo a Vacaria. Ah, sim. E foi um período difícil da faculdade para o senhor? A faculdade foi difícil. Eu saí do magistério, eu iniciei o magistério em 82, ingressei na faculdade em 84, 85. Era muito seletivo. Eu lembro que para mim fazer minha faculdade que hoje é a UNOESC, em Chapecó, naquele tempo era a Fundesc, eram 28 alunos, 28 inscritos por vaga. Então, um vestibular bastante concorrido, a faculdade é relativamente cara e a minha faculdade, na verdade, foi em regime especial. Nós estudávamos 3 meses por ano, mas em regime intensivo, matutino, vespertino e noturno.
os 3 meses equivaliam a 9 meses. No sábado estudávamos o dia todo, praticamente o dia todo, até às 17 horas. E o senhor já foi diretor de alguma escola? Sim, já fui diretor do Leia, né? O meu início da carreira foi na Escola Isolada Santo Antônio, onde hoje é o Dilma Grimes Evarista, que o tempo era bairro Navegantes. Daí passei a trabalhar no Leia Matilde Guerra, que era a Escola Reunida Leia Matilde Guerra. Funcionava lá na parte de baixo do bairro Marcelo Fernandes, onde é conhecido como Menegate. E aí que nós passamos onde hoje é o Leia. Trabalhei uns 3, 4 anos como professor e aí assumi a direção da escola por 12 anos. O senhor podia explicar pra gente a diferença de um professor para um diretor? O professor, ele trabalha mais dentro das 4 paredes, trabalha com a sociedade também, com a comunidade em si. E o diretor daí já é uma figura bem mais abrangente. Os diretores, principalmente os diretores antigos, eles eram tudo dentro de uma comunidade. O diretor, além de ele ser o diretor da escola, ele era uma espécie de um conselheiro do bairro, quase como se fosse um político do bairro. Eu resolvia muitas questões extra-escola, né, que acabava envolvendo a escola, acabava envolvendo os alunos, e o diretor era uma figura bem ampla dentro da comunidade. E daí a questão de responsabilidade, né? Tempo que eu fui diretor, os recursos eram escassos, a própria merenda da escola era bastante escassa. Era conforme se diz hoje, né? Eu tinha que matar um tigre por dia. Meu trabalho foi mais ou menos nessa linha. Tudo muito difícil. Tinha que matar um tigre por dia, cada dia era um dia. E dependendo da época, o diretor era presente na escola por 24 horas. 24 horas não saía a escola do seu pensamento. E a gente tinha que se envolver, né? Uma escola bastante carente, que era o Leia, né? Eu acabava me envolvendo com questões sociais bem grandes, que iam bem além do muro da escola. Eu era um diretor bastante ativo, acredito, e acabava me envolvendo com a comunidade em vários setores e várias situações. O senhor sente falta da sala de aula? Ah, sinto, né? Eu não sinto falta da questão de horário, porque o nosso trabalho de professor é bastante rígido, e eu sempre fui um professor bastante ativo dentro de sala de aula, um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Eu nunca precisei de sinal, né? Eu chegava na escola, a minha maior alegria era ir para a sala de aula. 5, 10 minutos antes de tocar o sinal, eu já estava na sala de aula para receber os alunos, para bater um papo com os alunos, para ver como é que era a situação deles. E, na verdade, que os coordenadores, os diretores meus da moda antiga era nesse sentido. Eles sempre pediam, né, para que o professor chegasse um pouquinho antes. Então eu sinto bastante falta da sala de aula, porque eu sempre tive um convívio muito bom com os alunos. Isso aí deixa saudade. E o senhor tinha, assim, alguma coisa que fazia, assim, tipo, para separar o serviço da vida pessoal? Olha, não é muito fácil. Não é muito fácil. O professor, ele acaba se envolvendo quase que 24 horas também. Porque a sociedade acha que o trabalho com o professor são as 4 ou 8 horas que tem durante o dia, ou diuturnamente às vezes. Quando o professor trabalha à noite, como eu trabalhava também à noite. Não é muito fácil de você se desprender. Mas a gente sempre achava um espaço. Eu era muito envolvido com o esporte. Sempre joguei futebol, tanto o futsal como o futebol de campo, e sempre apoiava as escolinha nos bairros, escolinha de criançada. Aí eu consegui me desprender um pouquinho do dia a dia da sala de aula. O senhor dava aula de geografia, né? O senhor podia explicar pra gente o que é geografia? A geografia, na verdade, sempre foi minha paixão, né? Quando eu ingressei na faculdade, na Fundesc, em Chapecó, eu já sabia o que eu queria, né? Que era geografia, na área de estudos sociais. E a geografia é tudo. A geografia é a ciência que estuda o homem e a sua organização no espaço,
Isso meus aluninhos, desde o pequenino, lá do 6º ano, sempre eles tinham em mente, né? E a geografia, eu costumava dizer para os professores, né, que é uma das disciplinas mais importantes, porque tudo o que se vê, tudo o que se envolve dentro disso tudo tem geografia no meio, né? É uma matéria, uma disciplina fascinante e estuda tudo, ela é bastante ampla e é uma matéria muito agradável para os alunos. Tanto é que meus alunos sempre tiveram uma grande aceitação pela geografia. O senhor podia contar um pouco para nós quando o senhor ganhou o título educacional? O prêmio Eupídio Barbosa? Isso. O prêmio Eupídio Barbosa é como se fosse uma espécie de um Oscar, né, dentro da educação. Para mim foi uma grande honra, né? Uma grande honra, foi uma imensa alegria, porque é um prêmio concedido pelo Conselho Estadual da Educação. E o Conselho Estadual da Educação ele está acima da Secretaria da Educação do Estado, né? São os conselheiros que dão esse prêmio, que oferecem esse prêmio aos educadores. Então, para mim foi uma alegria muito grande, né? E eu sempre fiz questão de dividir esse prêmio com os colegas professores, com os alunos, até com os próprios vereadores que me ajudaram muito. Porque esse prêmio ele não veio só do trabalho das 4 paredes, né? Tanto é que esse prêmio é para os educadores, né? Pessoal que atua na área da educação. Então, meu trabalho, eu tive um trabalho a nível de sala de aula como professor, trabalho como diretor, trabalho como coordenador do supletivo, aquele tempo era supletivo, hoje é o EJA, e na Câmara, um trabalho assim bem forte na área da educação, que era a minha bandeira. Então eu divido esse prêmio e dividi, claro, com certeza, né, a todas aquelas pessoas que me deram suporte, para mim ter um currículo recheado de ações e atividades ligadas à educação. O senhor podia falar o que a Escola Casamale representa para você? A Escola Casamale representa muito para mim, porque ela me fez crescer bastante profissionalmente, né? Os alunos do Casamale sempre foram os alunos bastante ativos, dinâmicos, responsáveis. Uma das maiores marcas da nossa escola sempre foi a disciplina e a qualidade de ensino. Os nossos alunos sempre foram bons. Nunca fizeram nós passar vergonha lá fora. Sempre foram assim em exemplo. Tanto de disciplina como de aprendizado. Eu acredito sim que continua, ainda hoje não tenho acompanhado tanto, mas continua hoje com essa marca. A grande marca do Casamale é a qualidade de ensino. Nós já fomos destaque em vários eventos, tanto a nível regional, como a nível estadual e federal. É uma escola assim, bastante respeitada dentro da 11ª gerência, né? Pela atuação dos diretores que passaram por aqui, pela atuação dos professores e pela qualidade dos alunos do Casamale. O senhor podia falar um pouco pra gente o que o senhor acha da educação de hoje em dia, dos professores? Eu teria um pouco de dificuldade para trabalhar nos dias de hoje, porque eu veio assim de uma safra de professores que trabalhavam com métodos mais tradicionais, né? A metodologia moderna de hoje eu não me encaixaria muito bem, né? Só que ela é válida. E no nosso planeta tudo mudou, tudo avançou, a tecnologia hoje impera. Então a escola, os profissionais, as escolas, os alunos, eles têm que acompanhar esse avanço. Eu teria um pouco de dificuldade para me introduzir nisso tudo, né? Até mesmo pela questão de disciplina, né? Porque o meu início no magistério era naquela pedagogia antiga. Escreveu, não leu, pau comeu. E isso não funciona mais hoje, né? Hoje as coisas são diferentes. Eu, quando fui diretor lá do Leia Matilde Gerber, eu agia de forma bem rígida. Ou eu tinha pulso firme, ou a escola não andava, né? Então, os nossos superiores que coordenavam a educação já exigiam, né, que os diretores e professores fossem bastante firmes. Só que a coisa foi caminhando, foi mudando, né? E hoje os dias são outros, né?
Eu acredito que acabaria me encaixando, sim, por eu ter um dinamismo grande com os alunos, mas a coisa mudou muito. Você podia contar pra gente um pouco das ações que você fez aqui na escola? Sim, fizemos assim, participamos de várias ações aqui na escola. O Casamale sempre foi uma escola bastante dinâmica na questão tocante a projetos. Uma das ações assim que eu tenho o maior orgulho mesmo aqui no Casamale foi da criação do ensino médio. Eu fiz parte de toda a comissão que trabalhou em cima da questão burocrática, da questão do projeto, da questão geográfica da escola, da questão de engajamento político da escola. A escola, sem o auxílio também político, não conseguiria em tempo recorde como nós conseguimos. Então, nós engajamos muito nessa questão da criação do ensino médio, que era o up da escola Casamale, e eu tenho muito orgulho. Também trabalhamos bastante feiras, bastante projetos. Um dos projetos assim que eu tenho muito orgulho, que eu coordenei, foi o Soletrando. A escola Casamale se saiu muito bem no Soletrando, a nível de estado, talvez poucas pessoas saibam, mas numa edição nós ficamos em 5º lugar no estado de Santa Catarina, e na outra edição ficamos em 2º lugar. Quase fomos para o Rio de Janeiro, para o programa do Luciano Huck. Então, esse foi um grande orgulho. E muitos eventos, né, a nível de gincana, a nível esportivo, que a gente participou. O senhor podia falar pra gente o que o senhor acha da tecnologia na escola, que agora está tendo ali os espaços maker, que tem celular, tem notebook, tem tablet para os alunos? Eu acho muito importante, né? Tudo que vem a somar, tudo que vem a ajudar, tudo aquilo que inova, mas que vem trazer um apoio para a educação é muito importante. E acho que é muito importante os alunos. A única coisa assim que eu tem alguma restrição, seria quanto ao uso, como que isso vai ser usado, né? Para não atrapalhar também, para não atrapalhar o trabalho do professor. Não esquecer um pouco do tradicional, tem que ter um pouco do tradicional junto, só que tem que saber consorciar essas coisas. E tem que ter regras, né? Tem horas que o celular na sala de aula ele atrapalha, e tem horas que ele ajuda. Então tem que ter limites. Eu acho que a palavra-chave seria limites, né? Utilizar da melhor forma, como ferramenta de apoio, né? Mas sem atrapalhar o trabalho do professor. Não adianta, gente. Temos países desenvolvidos e que dominam muito a tecnologia, talvez há 10, 20, 30 anos antes do Brasil, e eles estão voltando para uma parte do tradicional. Nunca dá para esquecer o tradicional, que ele é um feijão com arroz, mas é um feijão com arroz bem temperado. E como o senhor vê a educação daqui uns 5, 10 anos? Olha, eu vejo ela com a tecnologia cada vez mais avançada, e eu tenho um temor que a figura do professor fique um tanto quanto desprestigiada. Isso aí daí é ruim. É o que eu falei. Vários países utilizaram muito a tecnologia, deixaram os professores um pouco de lado e tiveram que retornar para o velho e bom professor, para o velho e bom quadro de giz. Então, não dá para deixar de lado o professor. O professor na educação é a figura central, né? E nós não podemos deixar que a tecnologia tire o espaço do professor. Os professores são nossos pais aqui dentro da escola. E sem o trabalho do professor, a educação não anda. Pode ter certeza. Então não pode haver uma competição aí, a tecnologia e o professor, e a tecnologia deixar o professor como segundo plano. E o que muitos governos querem é isso. Que se você substituir o professor pela máquina, fica muito mais barato para o Estado, né? Mas fica uma educação muito mecânica. E aí eu não sei como é que vão ser esses jovens amanhã lá no campo de trabalho. Eles têm que dominar a tecnologia,
mas tem que ter o ensinamento dos professores para formar a parte caráter, para formar o cidadão. E sobre o novo ensino médio, o que o senhor acha do novo ensino médio de terem aumentado as matérias? Eu não tenho assim muito conhecimento ainda como que ficou o ensino médio, mas eu acho que se ele vir trazer alguma inovação na questão de formação, é importante para o jovem e para o mercado de trabalho. Só que não pode também esquecer a questão de formação, a formação intelectual. Porque o momento de estudar é o momento de estudar, o momento de trabalhar é o momento de trabalhar. E o jovem, para ir para o mercado de trabalho, assim, na minha opinião, ele tem que dominar a tecnologia, mas ele tem que ser um bom cidadão e tem que ter caráter. Isso aí busca onde? Dentro da sua casa, na sua família e principalmente dentro da escola. Então, tem que consorciar todos esses fatores aí para que lá fora ele se torne um bom profissional e um profissional de sucesso, um vencedor. Agora, falando sobre a política, você poderia falar qual é a história da política aqui de Santa Cecília? Bom, a história da política de Santa Cecília eu tenho um pouco de conhecimento porque eu desenvolvi um projeto na UNOESC de Joaçaba, a formação histórico-geográfica do município de Santa Cecília. E aí, através de pesquisas, através de entrevistas com pessoas pioneiras do nosso município, eu consegui buscar uma parte desta história, né? Quando chegaram aqui os primeiros habitantes, o objetivo deles era povoar, era ocupar o nosso território. Mais tarde, eles passaram a ter algumas necessidades. E a partir dessas necessidades é que começa a entrar a política partidária. Que na verdade a política ela faz parte das nossas vidas. Nós somos seres sociais e políticos por natureza, né? Mas a política partidária, daí essa política, não é a política do dia a dia, a política partidária é a política exercida pelos partidos. E aí esses primeiros habitantes sentiram a necessidade de trazer algumas conquistas para Santa Cecília. E muitas conquistas só se conseguem com a política partidária. Aí então eles partem para um avanço da nossa comunidade. E ela vai passando de categorias de povoado, para distrito, para vila, até chegar no município. E para tudo isso aí tem que ter muita luta. Pelo que consta nos escritos e nos comentários das pessoas mais antigas, isso aí foi uma luta de mais ou menos 50 anos, no mínimo, para conseguir chegar no que chegamos hoje. Eles lutaram desde o início. Esses pioneiros de Santa Cecília, esses caras iam a Florianópolis, demorava às vezes uma semana para ir e voltar, para tentar buscar alguma conquista, porque tudo dependia de Florianópolis. Nós pertencíamos a curitibanos, e curitibanos não atendia a sua região como deveria. Normalmente os municípios, quando eles têm distrito, eles atendem mais a sede e o distrito fica de lado. Por isso que eles batalharam para buscar a emancipação política. E aí começam a se enganjar e começam a surgir os primeiros administradores de Santa Cecília. Tem uma questão muito interessante que muitos não conhecem, a maioria dos pessoal mais antigo conhece, que é o primeiro prefeito de Santa Cecília. Na verdade, o primeiro prefeito de Santa Cecília não é o Orestes José de Souza, o senhor Orestes José de Souza. O Orestes José de Souza é o primeiro prefeito eleito de Santa Cecília, mas o primeiro prefeito de Santa Cecília foi Antônio Graneman de Souza. Ele foi nomeado prefeito de Santa Cecília
para fazer toda aquela transição política administrativa. Então ele teve assim ele foi uma figura muito importante. Quando nós conquistamos a nossa emancipação política no dia 21 de junho de 1958, nós precisávamos ali de alguém que desse o pontapé inicial. Vocês podem ver que daí o mandato do Orestes de Souza começa em 59. Em 31 de janeiro de 1959. E o município de Santa Cecília, nós conseguimos a emancipação no dia 21 de junho de 1958. E de junho a janeiro do ano de 59, precisávamos de alguém para organizar essa estrutura política administrativa. Por isso que eu considero muito importante o trabalho do Antônio Grânimo de Souza, que deu esse pontapé inicial, que estruturou o nosso município, o antigo distrito, né, a passar município e ter toda a questão administrativa. Né. Daí vem o primeiro prefeito eleito, que é Orestes José de Souza, vem o segundo prefeito eleito, que foi o José Carlos de Medeiros, depois em seguida vem novamente Orestes José de Souza, naquele tempo não tinha a reeleição. Mais tarde daí vem mais tarde, depois do Orestes de Souza veio o Adolfo Corrêa da Silva. Adolfo Corrêa da Silva, ele trabalhava na empresa Bonete, era um diretor da Bonete. Depois vem o Gilberto Grochowski. Em seguida vem o Valmor Adelmeli. Depois vem o Neir Orley Rocker. Depois, na sequência, vai do Neir Orley Rocker, veio o Dr. Gilberto Carvalho. Em seguida veio o Antônio César Camargo Gamba, também um doutor. Depois vem de novo o Dr. Gilberto Carvalho. Aí vem em seguida o João Rodogério de Medeiros. Nessa questão depois eu vou me ater um pouquinho mais, que eu fui o vice-prefeito da época. Daí, depois vem Domingos Iscariote Júnior. Aí vem a Alessandra Garcia, os dois mandatos dela. Eu não vou assim me ater tanto à questão de preferência e nem a questão de enaltecer obras, que eu acho que num trabalho ligado à educação não se mistura política. Eu fui um professor político, mas nunca fui político dentro da sala de aula. Nunca misturei as coisas. A educação e a política. Educação, política, religião e time de futebol tem que andar separado. Né? Cada um no seu quadrado. E eu nunca misturei política dentro de sala de aula. E num trabalho como esse de vocês, que é um trabalho ligado à educação, também não vou envolver política. Não vou envolver política partidária, não vou envolver as minhas preferências, que daí eu vou estar tentando induzir vocês para um caminho ou para outro. Todos os prefeitos de Santa Cecília fizeram trabalhos importantíssimos. Os primeiros prefeitos não tinham nem máquina. Os primeiros prefeitos de Santa Cecília, acredito que até ali o segundo mandato do Orestes José de Souza, eles não tinham máquina. Eles faziam, o falecido Arno Eli me contou que eles faziam estradas no carrinho de mão, picareta, a pá e enxadão. As enxadas que eles faziam. Em muitas regiões aproveitavam até os carreadores feitos pelo gado, pelo rebanho bovino, que por natureza eles fazem os caminhos deles. Então a dificuldade foi muito grande. Daí não dá então para a gente julgar, enquanto um educador, criticar as ações dos prefeitos aí. A tendência é que eles não iam executar grandes obras. Se não tiver máquina, se não tiver o mínimo de tecnologia, você não consegue executar grandes obras. Aí as coisas foram evoluindo, o município foi se enraigando, foi se aparelhando, e começaram a surgir mais obras, mais coisas interessantes. E eu destaco aí um prefeito assim que ele teve muito êxito em sua administração. Eu destaco ele
mas representando todos os outros, que foi o seu Valmor Adelmeli. Esse prefeito, eu gostava muito do estilo dele, porque ele pensava além do seu tempo. As coisas com ele tinham que ser todas grandiosas, tudo muito bem organizado, e ele não dava só um passo, ele sempre estava 2, 3 passos na frente dos outros. Ele pensava grande e ele tinha uma mente assim muito futurista, né? As obras dele eram todas coisas grandiosas. Ó, 15 de novembro com 2 pistas, lá na Caiama com 2 pistas. O nosso parque poliesportivo, né, ele comprou uma área bem grande para abranger todos os esportes e várias modalidades. Daí tivemos outros prefeitos também com bastante destaque, né? Se for para falar um pouco da minha trajetória como vice-prefeito, na administração que eu fiz parte, também executamos bastante obras importantes. Tivemos assim muita dificuldade na questão financeira. Quando assumimos o município estava com sérias dificuldades financeiras. E se não tiver dinheiro, se não tiver arrecadação, pode colocar o melhor prefeito que você quiser, você não consegue decolar. Tudo depende de arrecadação, depende de verba. Mas eu destaco assim com bastante importância dentro da nossa administração a questão de trazer a água do Ubatã. O Ubatã já era um projeto antigo, vários prefeitos ansiavam trazer a água do Ubatã, e graças ao nosso trabalho, à nossa luta, nós conseguimos trazer a água do Ubatã. A água que Santa Cecília tomava, que abastecia Santa Cecília, era a junção do Rio da Taipa com o Arroio das Tulipas. Não, o Arroio Santa Cecília com o Arroio das Tulipas, que dá origem ao Rio da Taipa. E o Arroio das Tulipas já não estava mais comportando a nossa cidade. A cidade cresceu, né? Tanto é que vocês podem ver aquela barraginha lá, ela é bem pequena. Quando a Casan se instalou em Santa Cecília, era suficiente, mas a população cresceu. Então foi uma obra muito importante para Santa Cecília, né? Cada prefeito fez o que podia por Santa Cecília. E a união de todos fez no que está hoje, né? Tipo tijolinho em tijolinho. Cada prefeito colocou o seu tijolinho. E aí chegamos no que chegamos hoje. E hoje Santa Cecília é um município bem avançado, um município até vencedor. Mas ele só está estruturado da forma que está hoje graças ao trabalho de todos os prefeitos que vieram antes. Alguns com dinheiro, outros sem dinheiro, né? Alguns fazendo mais, outros fazendo menos, né? Alguns mais competentes, outros menos competentes, mas todos, cada um fez a sua parte. O senhor falou que o senhor foi vice-prefeito, né? Então o senhor é um ex-político, né? Quando que o senhor decidiu entrar na política? Eu decidi entrar na política ainda bem jovem. É que eu acho que eu sempre tive uma veia política. Eu fiz parte de Grêmio Estudantil no Colégio Irmã Irene, quando eu estudava lá, ainda era Colégio Irmã Irene. Fui presidente do Grêmio Estudantil. Daí fiz parte do DCE da Fundesc, da Faculdade lá de Chapecó. Fui presidente também do DCE. DCE é o Diretório Central Acadêmico. E quando eu vim para Santa Cecília, a Faculdade de Estudos Sociais, ela abre bastante a cabeça e foca muito na questão política. Porque a minha formação de Estudos Sociais, ela habilitava em Geografia e História, OSPB e Educação Moral e Cívica. E o SPB, o que seria? Organização Social e Política Brasileira. E aí, assim, me abriu a mente para o lado político. E aí eu senti a necessidade de fazer alguma coisa por Santa Cecília. E eu sendo diretor de uma escola que estava encravada dentro da comunidade grande, e com o apoio dos pais, o apoio popular, e mais um pouco de incentivo, me envolvi dentro da política. Eu já fazia parte de um partido político, né? E me envolvi mais daí na política partidária
e ocupando cargo político. Aí com o apoio da minha família, com o apoio da educação, que era a minha bandeira, e com o apoio da comunidade que eu fui diretor, ficou fácil. E me elegi vereador de Santa Cecília, um dos vereadores mais jovens da época. O senhor voltaria a ser do ramo político? No momento eu não tenho vontade. Para a gente fazer parte da política, você tem que primeiro ser filiado a um partido político, né? E exercer até uma certa liderança ali dentro, né? Hoje nem não faço parte mais nem de partido político. Eu sou um dos fundadores aí do PSDB, do Partido da Social Democracia Brasileira, mas eu fui me desgastando dentro, cansando, e eu sempre prezei por dar espaço aos jovens. Aí, quando estruturamos bem o partido, nós tínhamos bastante jovens dentro do partido, jovens com vontade, com sangue novo, abrir espaço para eles. Que se eu fico dentro da política e dentro do partido, eu continuava fazendo sombra para os jovens que queriam aparecer. E quando existem as raposas velhas dentro do partido político, não tem muito espaço para o jovem. E a minha briga era sempre para espaço, buscar espaço para o jovem. A minha bandeira era abrir espaço para o jovem. Então por isso que eu saí da política. Eu fiz a minha parte, fui vereador 2 mandatos, fui vice-prefeito, estruturei o partido, então nada mais justo do que dar espaço para os jovens. Por isso que saí da política. Muitos me criticaram na época, que era o momento de eu ter prosseguido. Mas a minha filosofia é que o espaço tem que ser dado para os jovens. Por isso que eu saí. E saí bem jovem da política. Mas acho que a minha parte eu fiz, entendeu? Daí se eu continuar ali fazendo sombra, o jovem não aparece. Eu demorei a aparecer dentro da política justamente por ter liderança dentro do partido que não cedia o espaço. O senhor pode contar um pouco os seus principais feitos como vereador? Posso. Eu fui vereador eleito e reeleito, né? Na minha eleição, que foi no primeiro mandato do Dr. Gilberto, eu já estava assim bem estruturado na questão de conhecimento, porque eu acompanhei todo o trabalho da Constituição Brasileira de 1988 e acompanhei todo o trabalho na Câmara de Vereadores, até coordenei uma comissão na educação na nossa Constituinte, que é a Lei Orgânica do município. Eu acompanhei todo o trabalho em 89, 90, e trabalhei dentro dessa comissão, coordenei o trabalho na Comissão da Educação. E aí, essa acho que acredito que foi assim uma grande contribuição. E aí, peguei gosto pela coisa, me elegi vereador e trabalhei sempre na bandeira da educação. O meu trabalho sempre foi focado na bandeira tendo como bandeira principal a educação, e sim, claro, né, em todos os outros setores. Eu tenho muitos projetos ligados à educação. No meu segundo mandato, talvez o prêmio que nós referimos ali atrás tenha acontecido para minha pessoa por ter um trabalho forte na educação, na questão política, que eu sempre representei a educação e nunca neguei a minha bandeira. E eu acho que os outros vereadores têm que fazer o mesmo. Se o vereador é da área da saúde, a bandeira dele tem que ser a saúde. Se ele é da área dos transportes, tem que ser o transporte. O vereador tem que atuar em todas as frentes, mas ele tem que ter uma identidade. Tem que ter uma identidade e tem que ter uma bandeira. E eu vim da educação, então a minha bandeira não podia ser diferente, a educação. Aí eu tenho também orgulho de ter coordenado, junto com a equipe de professores da rede municipal, a implantação do plano de carreira do município de Santa Cecília. Coordenei, fui o relator no projeto e atuei em várias outras frentes, Porque a verdadeira função de um vereador não é... Tem os vereadores que a gente vê alguns candidatos desinformados
que promete coisas para as pessoas que não é da alçada de um vereador. A verdadeira função do vereador mesmo é fiscalizar, estudar as leis, que ele vai ter que aprovar um projeto, então ele tem que ser conhecedor das leis, conhecedor dos projetos, tem que fiscalizar muito o poder executivo, tem que brigar pelo zelo do patrimônio público e acima de tudo ele tem que ser correto, honesto, transparente. Talvez isso aí tenha feito com que eu fosse reeleito com o dobro dos votos do meu primeiro mandato. Meu segundo mandato, eu dobrei a votação, mas por ter feito um trabalho sério, austero e transparente, né? Brigando pelos projetos bons, apoiando todos os projetos bons que os prefeitos apresentaram e sendo transparente com a população. Porque a população, ela acredita muito no vereador, ela coloca o vereador lá como seu representante. Então, o vereador não pode desapontar o seu eleitor e nem o município. E quais foram os seus feitos maiores na gestão de vice-prefeito? Olha, o vice-prefeito, na verdade, o próprio nome já diz, né? Vice porque não é o titular, né? Eu, como vice-prefeito, eu sempre briguei e questionei muito o prefeito da época, que era o João Rogério de Medeiros, na questão da execução dos projetos em cima daquilo que nós prometemos. Nós fizemos um plano de governo execuível, né? Só colocamos projetos que davam para ser executados. Então eu, como vice-prefeito, a minha luta sempre foi a gente cumprir o que prometeu, né? E tudo que foi feito na administração do João Rogério e do Meneguzzi, que era da coligação, tudo aquilo que o prefeito fez, a gente estava junto. Eu não na cabeça, é claro, né? Porque o vice não, ele atua mais nos bastidores, né? Mas eu falei agora para vocês ali a obra do Batã, a água do Batã. A nossa barragem do Batã oferece uma das melhores águas no estado de Santa Catarina. A nossa água é de muita qualidade, né? E temos água aí por muitos e muitos anos. Se nós preservarmos e cuidarmos do Batã, nós vamos ter água aí para 100 anos. Né? Se proteger as nascentes, proteger as encostas, né? Não havendo desperdício, né? Nós vamos ter água por muitos e muitos anos, e uma água de muito boa qualidade. Mas para isso os cidadãos vão ter que ter consciência, né? De preservação, né? E não poluir os nossos mananciais, né? Temos trabalho forte também na recuperação da qualidade de ensino. O ensino não estava muito a contento, assim, pelo que os pais comentavam na época. Então, batalhamos bastante na questão da qualidade de ensino e trabalhamos também forte na implantação de tecnologias, né? Implantação de laboratórios de informática, pelo menos nas principais escolas da rede. Batalhamos bastante na formação dos professores, na melhoria salarial deles, na valorização deles enquanto salário e na formação. Investimos também bastante no jovem. Muitos jovens de Santa Cecília, a prefeitura proporcionava até 70% na mensalidade como bolsa de estudo. Foram adquiridos alguns ônibus para melhorar o transporte, né, desses alunos. E daí foi feito um trabalho bastante forte com os recursos escassos que tinha na questão de infraestrutura. A infraestrutura, dependendo da situação, não aparece, né? Mas na nossa administração foram feitos 32 quilômetros de rede de esgoto, 16 quilômetros entre asfalto e calçamento. Com os recursos escassos da época, assim, eu considero assim, que foi muito importante.
muito importante para estruturar o município, né? É uma coisa em que eu tive bastante orgulho de fazer parte. O trabalho na saúde também foi um trabalho bom, né? Com acompanhamento médico bem a contento, né? E eu acho que os prefeitos têm que investir. Eu acho que educação, saúde e infraestrutura tem que ser o carro-chefe de uma administração. E nisso aí a gente conseguiu, dentro das possibilidades da época, conseguimos até realizar com êxito. O senhor tem alguém de referência da política aqui de Santa Cecília? Tenho sim. Antes de eu falar da referência da Cecília, eu tenho algumas referências a nível federal, né? Foi o que me inspirou talvez a fazer parte do PSDB, né? Uma das grandes referências que eu tive a nível federal foi Tancredo Neves. Tanto é que quando eu criei a biblioteca lá do Lé, nós colocamos o nome de Biblioteca Tancredo Neves. Eu era fã do Tancredo Neves, que ele foi um grande estadista, super democrático, um político articulador, mas um articulador leal. No país, a minha grande referência sempre foi o Mário Covas, um dos políticos mais sérios que eu vi dentro da minha história. Tinha alguns outros políticos que eu admirava e não admiro mais hoje, um deles é o Fernando Henrique Cardoso, né? Para mim não é mais referência, mas o Mário Covas, que já se foi, e o Tancredo Neves sempre foram referência a nível federal. A nível estadual também, eu sempre fui um grande admirador de dois cidadãos, o Francisco Kisser, de Lages, e o Jason Tupi Barreto. Jason Tupi Barreto, de Itajaí. Era um político assim que representavam bem a sociedade e eram pessoas sérias, né? E a nível municipal, que é a pergunta de vocês, as pessoas que mais assim me inspiraram dentro da política foi o seu Valmor Adelmo Eli. Considero ele um grande líder político, pela forma de administrar. Ele nem tinha tanto carisma assim político, uma pessoa meio secona, meio durona, mas muito sério na questão do dinheiro público, muito sério na questão de obra, muito caprichoso e muito correto. Então foi um grande exemplo como administrador. Como articulador político, para mim, o maior exemplo foi o Delcy José Goethe de Brito, o Teia. Esse, para mim, ele era até uma figura folclórica, uma pessoa muito envolvida com a comunidade. E como articulador, eu considerei ele sempre, e considero, e acho que vou considerar até o fim, como um dos maiores articuladores políticos. E como político idôneo, sério, honesto e exemplo para os políticos que aí estão, foi o seu Marcelino. O seu Marcelino Silveira, não sei se vocês já ouviram falar dele, é falecido também já. Um vereador que veio de família pobre, uma pessoa pobre, mas não se curvava. Não se curvava por propina, não se curvava para os malandros. Sempre idôneo. Então essas três pessoas, eu acredito que eu fui forjado em cima da atuação desses três políticos. O seu Valmor pela austeridade dele, o Teia pela articulação política dele, tanto é que ele foi vice-prefeito, um senhor de idade e era adorado pelas crianças, porque ele falava todas as línguas, a língua da criança, a língua do jovem, a língua dos adultos e a língua dos idosos. Ele era um crianção, uma pessoa muito legal. E o seu Marcelino pela seriedade e honestidade dele. Você podia dar um conselho para quem vai entrar no mundo da política esse ano? Sim, meu conselho para eles, pelo que eu já vivi, né, pela minha vida política, acho que eu posso falar alguma coisa. Meu conselho é que, primeira coisa, que sejam honestos, né? Honestos, sérios, né? E cada um faça a sua parte dentro da sua função.
Por exemplo, os vereadores. Os vereadores, cada um abraça a sua bandeira. Se ele é da área de transporte, do transporte. É da área de educação, educação. É da área da saúde, saúde. Tem que brigar pela sua bandeira e pela sua área. Mas lá dentro da Câmara, sejam realmente vereadores, sejam legisladores, né? Faça o trabalho que o vereador tem que fazer, que é apresentar projetos legislativos, que é estudar os projetos do Executivo, fiscalizar as ações do Executivo, né? Fazer com que zele pelo patrimônio público, enfim, fazer que o município seja sério, né? E os prefeitos também, que atuem de forma séria, que apresentem os seus projetos e executem esses projetos. Não só apresentar um projeto para ganhar a eleição e não executar o projeto. Que execute os seus projetos. Outra coisa que também serviria como conselho, principalmente para o executivo, é trabalhar com aquilo que tem e não deixar dívida para os outros prefeitos. Eu acho que devia ter uma lei, a legislação melhorou um pouco com a lei de responsabilidade fiscal. Mas cada prefeito executar as suas obras e os seus projetos dentro do seu orçamento. Não deixar dívida para os outros. E caprichar para fazer a coisa certa. Honrar cada real arrecadado do município. Né? Fazer com que esse real tenha um verdadeiro significado, né? Atuar de forma séria. Opa! E o senhor podia, para a gente finalizar, o senhor dar um conselho para as pessoas que estão assistindo? O meu conselho para as pessoas que estão assistindo é aquilo que falei na palestra para os alunos, né? Eu sou muito adepto à disciplina, sou muito adepto à nossa pátria, ao patriotismo, e sou muito adepto ao civismo. Que as pessoas tenham disciplina, né? Amem o nosso país, sendo patriotas, né? E sejam grandes cidadãos aí na sociedade. Não é possível que um país como o Brasil não tenha condições de ir para frente. Não é possível o nosso jovem, com tanto potencial, andar se perdendo aí fora. Eu quero que os nossos alunos, os nossos jovens, as nossas pessoas que são o futuro do nosso país, do nosso município, façam a diferença aí fora, né? E para fazer a diferença aí fora, é só você ser sério, honesto, responsável e respeitar as leis, né? Respeitar o nosso Brasil, respeitar a questão cívica do nosso país e ter disciplina. Acho que onde se tem disciplina, tudo funciona. Sem disciplina, nada funciona. Muito obrigada de novo por você ter vindo aqui, ter conversado com a gente, esse papo bom. Muito obrigada mesmo. Então a gente fica por aqui. Se você não é inscrito, já se inscreva, já deixe seu like, já compartilhe. Se você veio pelo Instagram ou pelo TikTok, já se inscreva para você não perder nenhum podcast. E é isso. Tchau!